Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é André Tarifa e esse vídeo hoje é continuidade da leitura do livro Calma, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Eu já fiz 11 vídeos sobre esse livro, um para cada capítulo e um para o prefácio. Hoje é o capítulo 11, 12º vídeo. Se você está vendo ele agora solto aí, que alguém te repassou, te retransmitiu, eu tenho um canal com o meu nome, André Tarifa, e lá tem uma playlist dedicada a essa leitura, onde todos os vídeos estão lá escalados direitinho. Tem outras playlists com algumas mensagens, algumas reflexões, com poesia que anima e embeleza a vida, e uma playlist com o nome 1 Minuto Com, que tem mensagens de aproximadamente 1 minuto, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, com mensagem, com poesia, vídeos curtinhos que também podem ajudar a embelezar o dia, tá bom? Sem mais delongas, vamos direto a Emmanuel. Olha o nome desse capítulo: Podando irritações. Podando irritações. Podando, corta logo esse negócio de ficar irritado, irritada toda hora, que nem um certo André que eu conheço por aí, e etc e tal. Tá bom, vamos lá? É bem interessante esse capítulo, bem interessante. Primeiro parágrafo: se ainda trazes porventura o hábito de encolerizar-te, e se já consegue reconhecer-lhes os prejuízos, podes claramente erradicá-lo, atendendo à própria renovação. Ai, ai, já vou parar aqui mesmo, vou parar no primeiro parágrafo para fazer um comentário. Olha, consegue reconhecer os prejuízos que acontece de ficar irritado. Parece que todo mundo já sabe. Se você não sabe, é só refletir um pouquinho. Absolutamente nada positivo sai quando a gente está irritado. Nada. Nada positivo. Se abrir a boca, então, quando a gente estiver irritado, pelo amor de Deus, a gente machuca, a gente fere, a gente fala coisas que não é que não queria, porque se a gente fala, a gente queria, mas que depois se arrepende grandemente de ter falado. E falando de cólera, eu vou lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem uma fala sobre cólera. Aliás, tem um texto inteirinho sobre cólera. E eu vou ler um pedacinho só. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Os dois textos falam coisas muito parecidas. Primeiro, que quem tem o hábito de encolerizar-se, num primeiro momento, bota a culpa no temperamento. Não, eu sou assim. Ou pior, tem outra desses memes que aparecem no Facebook que fala assim: não, eu sou calmo, as pessoas é que me irritam. Então a gente bota a culpa no outro, ou se você põe a culpa no organismo, pior, você está culpando Deus. Não, eu sou assim porque eu fui feito assim, eu nasci assim, o que é pior ainda. Mas lá no finalzinho do trecho do Evangelho, ele fala que é filha do orgulho. É filha do orgulho. A gente é orgulhoso demais. Tem mais trechos aqui de Emmanuel onde a gente vai ver um pouquinho disso. Então a gente se irrita facilmente por causa disso. A culpa é muito mais nossa de quem irritou a gente. E ele termina falando que se a gente conseguir trabalhar isso, a gente atende a nossa própria renovação. Porque não botar a culpa em Deus,
pelo organismo, não botar a culpa no outro porque me irrita. Se eu começar a acreditar e entender que a culpa dessa irritação é mais minha, eu consigo começar esse processo de renovação. Sensacional, né? Vamos voltar para Emmanuel, parágrafo 2 deste capítulo. Inicie as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. É o tipo de recomendação que eu recebo muito lá no centro espírita que eu frequento quando eu estou fazendo algum tratamento. Nós temos por hábito, quando lembramos, quando fazemos direitinho, de orarmos ao dormir. Antes de dormir a gente faz uma oração, faz uma prece, algumas pessoas fazem uma vibração, bacana, tudo perfeito. Muitos de nós não lembramos de fazer orações ao acordarmos. Ao acordarmos. E a recomendação disso vem em todo lugar, viu? André Luiz também tem uma frase, uma pena que agora eu não vou me recordar dela bem, que fala da gente abençoar o dia, a gente ora para Deus para que o nosso dia seja abençoado logo cedo. Essa é uma recordação bastante importante que Emmanuel traz. A gente não tem por hábito, ainda que não seja uma oração, mas que você faça aquela conexãozinha e fale, olha, bom dia, Pai, estou aqui, me ajuda a ajudar, me ajuda a ter um dia bacana, ter um dia melhor. E isso com certeza traz benefícios, sempre traz benefícios, né? Aqueles que são mais espiritualizados, aqueles grandes avatares que já passaram por aqui, têm o hábito de orar com muita frequência, inclusive ao longo do dia. A cada momento que se desequilibram, conseguem fazer essa conexão, dá uma paradinha, se reequilibra e segue o dia. É muito importante essa recomendação. Nos momentos de irritação, então, se a gente conseguisse se lembrar disso, nossa, ia fazer toda a diferença no mundo. Seguindo com Emmanuel, eu vou ler 3 parágrafos agora, 3 diretão, e depois tem bastante comentário para fazer sobre eles. Medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades, porquanto imperfeitas, tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração, relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus sentimentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Quando a gente medita, já parei os 3 parágrafos, vou fazer os comentários agora. Quando ele fala medita raciocinadamente, é o seguinte, tira a emoção. Porque quando a gente está irritado, já é uma emoção extremada, já é como se fosse uma paixão, né? Não vem nada de equilíbrio nisso, paixão futebolística, paixão política, qualquer coisa assim. Quando você está com a emoção muito desequilibrada, não adianta pensar. Você está com raiva, você está com ódio, ou você está excessivamente apaixonado por alguém ou por alguma coisa, você não vai raciocinar, você não vai pensar com a razão. Então ele fala, medita raciocinadamente, com base no conhecimento superior que já possuis. Você tem conhecimento bacana, superior dentro de você? Tem sim. Tem sim. Você já viu, já ouviu, já leu muita coisa, já recebeu muitos conselhos positivos, no mínimo, na tua vida. Então você, ou o que é mais forte ainda, a tua consciência já sabe de muita coisa boa, muita coisa positiva. E tem vezes que a gente faz coisa errada, que a consciência está gritando enquanto a gente está fazendo. Comigo acontece. Você está fazendo, você está falando, e a tua consciência está gritando assim, para, fecha essa boca, não faça isso. Porque temos essas coisas positivas dentro da gente. Temos sim. Então, vamos usar um pouquinho da razão. Poxa, o que é usar a razão nesse caso? Vai falar assim, olha, pega o de positivo que você já tem dentro de você e usa. Para que
está aprendendo tudo isso? Para que está lendo tudo isso? Para que está estudando tudo isso? Se não é para aplicar. Adianta eu fazer evangelho da família, com a família, evangelho no lar toda semana, se eu não aplico um pouquinho, nem sabe, um fiapo daquilo devagarzinho ao longo da minha vida? Adianta eu ler mensagens edificantes? Adianta eu ler um livro como esse e não tirar nada daqui? Usemos a razão e o conhecimento e a consciência e aproveitemos isso ao nosso proveito. E se a gente conseguir usar com a gente, seremos instrumentos muito melhores de Deus na terra para conseguir ajudar o outro. Algumas das anotações que eu fiz, porque tem muita pertinência com esses 3 parágrafos. Tem um livro que chama O Consolador, é um livro de perguntas e respostas, quem responde é Emmanuel. A questão 338 do livro fala assim, pergunta, por que teria Jesus aconselhado a perdoar 70 vezes 7? Resposta de Emmanuel, a Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosas. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Isso aqui tem relação direta com aquela questão do orgulho. Eu não sou, por mais que eu acredite, eu não sou melhor que ninguém. Não sou. E para nós que já temos um pouquinho de estudo dessa doutrina maravilhosa, já sabemos que aqui nesse planetinha, atualmente de provas e expiações, se eu estou encarnado aqui, é porque o meu merecimento, o meu grau de evolução, até a minha capacidade é para esse planeta aqui. E se eu estou aqui e o outro está aqui, por mais que eu admire ou por mais que eu não goste dessa pessoa, ela não é diferente de mim e nem eu sou diferente dela, muito menos melhor. Muito menos melhor. Então, se alguém me irrita com frequência, fique sabendo, você que está assistindo esse vídeo, eu vou te dar uma notícia muito triste, muito dura. Você também irrita alguém. Você também irrita alguém com a sua posição, com as suas opiniões, com o seu comportamento. Então, seja bem-vindo ao mundo onde você é igual a todo mundo. Você não é melhor. E se você acredita nisso, você está bastante arraigado no orgulho. Então, todo mundo tem lados positivos. Aliás, nós vamos ler isso aqui também. Todo mundo tem lado negativo. Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos. Nós somos iguais a qualquer um. Agora, tem 2 frases, uma de Emmanuel, vou ler só de André Luiz, porque Emmanuel já estamos lendo bastante. O perdão é a luz que extingue as trevas. Se alguém irrita a gente com frequência, aí está aqui um parágrafo que Emmanuel fala, o último parágrafo fala para a gente esquecer as faltas que essa pessoa fez com a gente, muitas vezes impensadas. Esse é um detalhe muito importante. Perdoar, esquecer não, perdoar, porque esquecer traz o acontecido sempre traz um aprendizado, nunca devemos esquecer nada, não é para guardar rancor, eu estou falando para não esquecer, porque aquilo que aconteceu traz um aprendizado para você, até da tua reação. Poxa, a pessoa fez aquilo comigo, e depois que você para, que se acalma, você fala, nossa, eu não devia ter feito aquilo, eu não deveria ter respondido dessa forma, aí você tirou uma lição disso. Na próxima vez, talvez você já consiga evitar essa situação. Olha que legal. Então, perdoar é ressignificar, é lembrar daquilo e não mais ficar com raiva dessa situação. Bacana, isso é sensacional. Isso é sensacional. E aqui eu estou falando de irritações, eu não estou falando de graves ofensas. Irritação são situações cotidianas que nos tiram do eixo. No trabalho profissional, acontece com frequência. No ambiente familiar, nossa senhora, ainda mais agora em épocas, eu estou falando ainda em épocas de isolamento social, estamos caminhando para o fim, graças a Deus, e dentro do lar, quando todo mundo teve que conviver o tempo todo, nossa, apareceu muita coisa. É por isso, inclusive, que eu comecei a fazer essa série de vídeos do Calma, porque apareceu muita coisa para todo mundo. Deu crise de ansiedade, deu crise de pânico, deu depressão, deu as diferenças familiares, porque uma coisa é você não se dar bem com algum familiar e encontrar ele 2, 3 horas por dia,
né, de manhã ou à noite, etc., porque todo mundo saiu, todo mundo foi cuidar da sua vida, se encontra e nem sempre convive. Porque nem sempre quando a gente está dentro do mesmo teto, nós estamos convivendo com essas pessoas. Cada um está no seu canto, um pega um computador, uma televisão, vai assistir uma coisa, outro vai para outro canto. Quando todo mundo teve que ficar junto o tempo todo, apareceu muita coisa. Então essas pequenas irritações, repetidas vezes, causaram muito desequilíbrio. E graças a Deus eu acho que muitas famílias conseguiram se ajustar um pouco, o que é muito positivo também. Bom, e eu falei isso por quê? Porque tem um livro que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Hermance do Foi o Espírito, Vanderlei Oliveira, o médium que psicografou. E nesse livro, a Hermance do Foi dedica um capítulo inteiro ao melindre. Melindre. Poxa vida, por que ela dedicou um capítulo inteiro do livro de Reforma Íntima para falar sobre o melindre? E como ela define o melindre? O melindre é o estado afetivo doentio de fragilidade que dilata a proporção e natureza das agressões que sofremos do meio. Ela chega a enfatizar que essa reação às vezes é neurótica. E é isso mesmo. O melindre é filho diretão. Filho 1. Não vou falar que é o filho primogênito do orgulho, porque eu acho que é egoísmo. Mas o melindre é uma coisa assim, é coisa de criança. Não é criança mimada, a gente não fala que é melindrosa. Isso aqui é coisa de espírito infantil. Quem é espírito infantil, levanta a mão. Só estou falando porque eu também me enquadro nisso. Não estou querendo ofender ninguém. Nós não podemos ser contrariados. Eu não aceito que uma pessoa pense diferente de mim e que faça diferente do que eu falei, do que eu ordenei, do que eu pedi, ou do que às vezes eu nem pedi. A pessoa é que deveria adivinhar o que eu quero e fazer do jeito que eu bem entendo. Isso é melindre. E aí a minha reação, olha como ela escreve, é doentia, e a reação é desproporcional. É verdade, é verdade, é verdade. Então, muitas vezes a pessoa que nos irritou sequer sabe que nos irritou. E aí eu fico irritado, fico nervoso, fico ofendido e, nossa, nem dei a justa oportunidade dessa pessoa entender o que ela fez e às vezes ela fica sem saber e eu fico irritado com ela. Tem uma palavra que está na moda agora, é pegar ranço. Eu pego o ranço dessa pessoa e ela sequer sabe o que fez, ela sequer sabe o que cometeu. Olha quanto injusto isso é, além de tudo. Voltando para Emmanuel, pondera que se os outros erram também, nós erramos, basta às vezes, na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre. Tem muita relação com isso que a gente acabou de falar. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que acaso te falem a confiança. Alguém aqui é infalível? Quem for infalível, levanta a mão. Eu não levanto porque eu já sei disso. Dói saber disso? Opa, se dói, mas eu também erro, eu também cometo equívocos, eu também irrito as pessoas, tudo igualzinho. Eu só vou dar uma pausinha aqui para falar da indulgência e falar, a fim de entenderes com indulgência aqueles que acaso te falem a confiança. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo também tem um texto só, indulgência. Eu tenho uma história pessoal com esse capítulo e com esse texto, mas eu não vou contar para vocês não hoje. Caros amigos, eu vou falar um trechinho muito curto. Sede severos convosco, indulgentes para fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que bem poucos observam. Esse texto fala inclusive que a indulgência é uma das formas mais bonitas que nós temos de fazer a caridade nesse planeta. Olha só, não precisa de dinheiro, não precisa de status social, não precisa ter bens, não precisa arregaçar as mangas e ir ao trabalho, basta ser indulgente, ser caridoso ao entender a outra pessoa, a não espalhar a fofoca, a não falar mal de um para o outro, a não contar aquela ofensa. Porque a pessoa me irritou,
Aí eu saio contando para todo mundo, aquele fulano fez isso comigo, aquele cicrano fez isso comigo, sabe? Isso é falta de indulgência, é não espalhar, não levar para o outro. Isso é uma forma de caridade tão bonita quando a gente consegue fazer. Poxa, a pessoa, vamos supor que a pessoa tenha te irritado de verdade, que ela tenha dado causa a isso. Então ela apresentou ali um defeito. E aí eu pego, recebo isso. Olha que lindo, hein? Vamos fazer de conta que todos nós vamos conseguir fazer isso. Não tão breve, mas um dia faremos. A pessoa me ofende, eu pego aquilo, eu extraio a lição daquilo, eu perdoo, eu esqueço a ofensa, não a lição, e ainda não espalho para ninguém que ela fez isso comigo. Olha que legal. Olha que legal. Por quê? Porque acabou aí o ciclo. Acabou aí o ciclo. Ofensa, irritação, situação que gerou, eu fiquei irritado, eu tirei o aprendizado, eu perdoei e morreu aí. Eu não vou espalhar para mais ninguém. Ninguém mais vai ficar com raiva ou chateado com aquela pessoa que fez aquilo comigo, porque morreu aqui. Indulgência. Uma das formas mais lindas de caridade. A gente conseguiria evitar muitos e muitos e muitos problemas se nós conseguíssemos ser mais indulgentes. Não exige nada além da nossa própria capacidade, um pouquinho de entendimento e compreensão. Seguindo com Emmanuel, já caminhando para o final, são os 3 últimos parágrafos. Reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém. A gente não faz nada sozinho, nós precisamos sempre de alguém. Inclusive, se eu acho que eu estou fazendo uma tarefa sozinho, tem um espírito aqui comigo, tem um mentorzão aqui, tem um mentor daquele trabalho, tem várias coisas acontecendo e eu acho que eu estou sozinho, mas não estou. Para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a Divina Providência te confiou, sem estragar-lhes os valores ainda verdes. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram e entrega-te à reconstrução da própria paz, em bases de serviço e discernimento. Não lastimar os fracassos e dificuldades que já passaram, todos eles, de qualquer caráter, material, espiritual, nessas relações. A gente vai errar 1 zilhão de vezes, nós vamos fracassar 1 zilhão de vezes, nunca com a intenção de errar ou de fracassar. Mas também não posso ficar preso lá atrás no erro e no fracasso. Eu tenho que olhar para frente e seguir. Extraio a lição, o aprendizado que aquilo me traz. Gente, mundo de prova e expiação não é bonito. Então, porque a pessoa pode pensar assim, no Espiritismo tem muita gente que pensa assim. Eu estou sofrendo muito nessa vida. Com certeza, então, estou resgatando coisas que fiz no passado e estou evoluindo. Se você está só ouvindo o vídeo, eu estou fazendo negativo com o dedo. Não. Não é glorioso sofrer e assim estou evoluindo. Eu estou sofrendo porque essa lição, essa prova ou essa expiação é um grande companheiro meu que me traz aprendizado. Se eu aprender com isso, aí eu estou evoluindo. Se eu estou só sofrendo e achando que... Tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta de vitimismo. Se eu estou achando que por isso eu estou bacana na fita e estou evoluindo, esquece. Você não entendeu bem ainda a coisa. E eu também demorei muito para compreender algumas coisas. Por isso que agora eu estou aprendendo e estou dividindo e compartilhando com as pessoas. Porque se está sendo bom para mim, pode ser bom para mais alguém. Então, precisamos do concurso sempre de alguém. Nós crescemos, nos desenvolvemos em sociedade, na família, no trabalho, no centro espírita, nos trabalhos sociais. E precisamos dessas pessoas, mas se eu erro, se eu me equivoco, levanta a poeira, dá a volta por cima e segue para frente. Tenta outra vez. Tenta de novo. Uma hora a gente acerta. Último parágrafo. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem. E que por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Fim deste capítulo. Ficou um pouquinho longo, mas eu queria muito
Você viu que a caridade é a solução de tudo isso, né? Compreender e servir, abençoar. Quando a gente está irritado, a gente abre a boca, que é pior ainda. Nós agravamos muito a situação do que a gente do ocorrido. E eu tô no mesmo dia que eu terminei de roteirizar esse capítulo, terminei, acabou. Aí eu fui para a leitura desse livro aqui, Segurança Mediúnica. O espírito é Miramês, o médium João Nunes Maia. É um livro de estudo do grupo mediúnico no qual estou inserido. E o capítulo capítulo 19 chama A Palavra. A Palavra. Eu vou ler só o finalzinho, porque é tão importante. Por que um capítulo dedicado à palavra está num livro de estudo mediúnico? Quanto da palavra a gente consegue usar para fazer o bem? Nós damos um uso mediúnico à palavra. Nós recebemos as instruções, recebemos a intuição, recebemos a inspiração, recebemos as orientações dos nossos mentores, daqueles que nos amam, que estão próximos da gente, ou, dependendo da minha sintonia, daquele espírito menos feliz que está próximo de mim, abro a minha boca e posso dar um uso maravilhoso à palavra, dependendo do que eu estou fazendo, ou posso fazer um estrago gigantesco com a palavra. Num capítulo que falou sobre irritação, logo depois que eu terminei o roteiro, eu leio esse capítulo e falo, não, eu tenho que falar alguma coisinha. Então eu vou falar muito rápido, um último parágrafo. A palavra atrai com o que expressa. A desarmonia se afina com os desenganos. Jesus veio ensinar-nos a falar, porque foi falando que nos legou o maior tesouro do mundo, o Evangelho. Era isso que tínhamos para hoje. Me desculpa se o capítulo ficou muito longo, depois, se for o caso, vem em parte, sei lá, mas é que é, de novo, muito rico, não dava para ser muito superficial. Até o capítulo 12, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.